Nós vamos ler em Romanos, carta de Paulo aos crentes que na época viviam em Roma, aos romanos, Romanos 13. Vamos ler a partir do verso de número 11 até o 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, 11 ao 14. Que todos prestem atenção, vamos pontuar nossa leitura com calma. Diz assim a palavra do Senhor através de Paulo: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Paulo, quando escreve esse trecho, ele tem no contexto anterior, ou melhor, ele faz uma abordagem no contexto anterior a respeito da autoridade, dizendo que devemos obedecer às autoridades instituídas, porque de alguma maneira foi Deus que as instituiu. E é interessante escutar Paulo falando isso num contexto onde quem dominava o mundo, o Império Romano, tinha como imperador Tibérios, Cláudio, Calígula, Nero. Gente boa, gente da primeira linha. Fina estirpe, gente terrível, imperadores maléficos, maus. E mesmo assim Paulo, escrevendo debaixo desses quatro que governaram por 60, 70 anos naquela época, o Império Romano, Paulo diz que é necessário que haja de alguma maneira na sociedade alguma lei para que não haja caos. Nós podemos até discordar, mas um mínimo de legislação, um mínimo de vara para punir aqueles que desobedecem era necessário, ainda que debaixo de tiranos. E Paulo, na continuidade do texto, diz que aqueles que tinham a Jesus não precisavam se preocupar, porque a lei do Evangelho é a lei do amor. E quem ama não furta, quem ama não rouba, não adultera, quem ama não desobedece, quem ama não causa arruaça. Portanto, esse não estaria debaixo da lei, não precisaria de lei, não precisaria de vara. É alguém lúcido, é alguém com lucidez, é alguém equilibrado. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Aí Paulo volta-se para os seus leitores, lembrando que Paulo não está em Roma, Paulo está em Corinto. Paulo não conhece os romanos, os crentes de Roma. Paulo conhece os romanos, os crentes de Roma, através, provavelmente, de alguns que vieram de lá, como Áquila e Priscila. Mas as notícias que Paulo tem é que Roma é a cidade das luzes, é o centro do mundo. Uma vida social efervescente, com virtudes algumas e com muitas mazelas. Vamos pensar na cidade de São Paulo, alguém que vem do interior de Goiás, entra ali na 23 de maio, vê aquelas luzes, aquela quantidade de carros, entra ali na região dos restaurantes, dos barzinhos, e se sente impressionado. Era Roma na época. O Paulo tinha esse conhecimento daqueles que já tinham vivido ali, e lhe trouxeram as notícias de como era a igreja em Roma, que não foi uma igreja criada, produzida, principiada por Paulo. Já era uma igreja antiga, mas é para esses aí que Paulo escreve, dentro desse contexto. E ele pede para que eles observem o tempo, eles soubessem do tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, quando do princípio cremos. Paulo quer dizer que muita luz tem também muita sombra. Paulo quer dizer aos crentes da época e aos de hoje, ou qualquer um que leia e escuta essa palavra, é necessário discernir o tempo, o kairos. Não o tempo cronos, que se mede no relógio. O tempo kairos, que se percebe nas atitudes, comportamento, nos acontecimentos. Não o tempo cronos, que se mede por segundos, minutos, horas, dias. Mas o tempo kairos, que se mede transformações nem sempre perceptíveis. O comportamento nem sempre devidamente interpretados. Paulo pede para os crentes daquela época: tenham cuidado com o seu caminhar, com a sua vivência, com a sua liberdade no Evangelho. Paulo nos adverte sobre a necessidade de se despertar. Ele trabalha com antíteses. Paulo é muito profícuo, é muito rico nisso. Dia e noite, trevas e luz. São antíteses, são conceitos irreconciliáveis. E ele diz: vocês que dizem conhecer o Evangelho, que eu suponho, que eu pressuponho que conhecem o tempo, despertem do sono. O
sono é próprio da noite. Não, mas não é a noite tempo sem luz do sol. Noite no sentido de uma época. Porque ao mesmo tempo que Roma era uma cidade áurea, era uma cidade de muita efervescência social, é uma cidade também que guardava, assim como os grandes conglomerados ou aglomerações de pessoas, perigos, distrações, poderiam subverter aqueles que se diziam evangélicos, crentes em Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro que a noite traz distração, como trevas traz perigo, surpresas desagradáveis que precisam ser tateadas, medidas, observadas. Ultimamente a cidade de Guarulhos está ficando sem luz, né? Para economizar, o prefeito tem desligado algumas luzes aí. Quando queima, então nem se fala. Em casa mesmo, nossa, apagou a do lado, apagou, pronto, ficou um breu. E a gente estranha, não estranha? Que sensação você tem? Fica de olho mais aberto ainda, né? Qualquer vulto. Você olha longe, aliás, nós estamos traumatizados, né? Você vê uma pessoa longe, já começa a se aproximando do teu lado, então você fica mais apavorado ainda. É um sufoco, né? Uma desgraceira só. Está adoecido. E as trevas, a falta de iluminação, traz essa ideia de perigo iminente, possível perigo. Paulo lança a mão dessa ideia da noite, no sentido de alguma coisa que traz em seu bojo a possibilidade de nos tirar do nosso rumo, de nos fazer algum mal, para chamar a atenção daqueles que se chamavam crentes ou da igreja de Roma, para a vivência deles, para a caminhada deles naquele tempo. Tanto é que na continuidade do texto, ele diz o seguinte no versículo 12: vai alta a noite, ou seja, a noite já está no seu pico, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo tinha em mente duas circunstâncias. Ele, como os outros apóstolos, pensavam que Jesus voltaria imediatamente. Tinham em mente a volta iminente de Jesus. É um contexto de imediato, próximo. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, 10 anos mais tarde, já desmonta um pouquinho essa iminência, dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, e não tarda, como muitos reputavam tardar. Cada geração, de lá para cá, já somos a 40ª geração com 2000 anos, pensando numa geração em 40 anos. Cada geração tem os seus conflitos, mas cada geração é incentivada, é exortada a esperar com paciência esse dia. E o próprio Senhor Jesus disse que vem como ladrão na noite. Por isso que Paulo pede que nós tenhamos e observemos a noite no sentido de cuidado, para não haver sonolência, distrações. Se o pai da família soubesse quando o ladrão viria, fecharia todas as portas e estaria atento. É isso que o Evangelho nos pede. Atenção, lucidez, sensibilidade, discernimento, sanidade, todo tipo de saúde, sanidade mental, até mesmo a física, se possível. Porque o contexto imediato é da volta de Jesus. Mas há um outro contexto. O contexto imediato. É aquela circunstância mediante a qual Jesus um dia voltando, e voltará se Deus quiser, e eu creio, vai encontrar o quê? Exatamente naqueles que se dizem evangélicos. Vai encontrar quem? Pessoas atentas, despertas, como diz o texto, andando dignamente conforme o Evangelho. E a palavra dignidade é uma palavra que tem a ver com postura, ereto, de acordo com um padrão pré-estabelecido. Como é que o Senhor vai nos encontrar? Como é que nós nos encontramos nesse mundo que nós chamamos de mundo que Deus amou e a quem nós somos exortados a dar exemplo? Alguns falam em pregar o Evangelho, mas eu digo mais. Eu prego o Evangelho muito mais pelo que eu faço do que pelo que eu falo. Os meus exemplos falam mais alto do que minhas palavras. E aqui eu duvido que não haja alguém que já tenha dito assim: nossa, até diz que é crente. Olha, diz que é crente, mas olha o que está fazendo. Diz que é crente, olha o que ele fala. Diz que é o crente, mas olha o que ele pensa. Diz que é crente, mas olha como ele rouba. Aliás, a televisão é pródiga e nos dá exemplo, ou mau exemplo, de crente. Abrindo um parênteses, conversando um trabalho sobre os colegas sobre as eleições agora de outubro, eu falei que eu tinha muita dificuldade
em ver candidato assim, pastor fulano, missionário fulano. Eu não quero um pastor, eu não quero um missionário na política. Eu quero um homem público, um cidadão, que atenda não a necessidade dos evangélicos, a necessidade do povo, seja ele quem quer que seja. E alguns usam desses títulos, né, para chamar nós somos de Deus. A igreja vota nesse homem? Não. Os crentes têm que votar naqueles que são percebidos com o mínimo de integridade. Tenha título na frente, não tenha. Eu prefiro que não tenha. E por isso Paulo escreve a essa igreja, no versículo 13, dizendo assim: andemos dignamente como em pleno dia. É no dia que eu percebo as coisas, é no dia que eu interpreto corretamente, é no dia que eu sou conhecido e me faço conhecer, é no dia que as pessoas veem exatamente como as coisas o são. Então, em outras palavras, Paulo usa essas antíteses, essas oposições, para dizer que o Evangelho é algo que tem a ver com a luz, com as obras da luz. O mesmo Paulo, escrevendo em Efésios, diz que as obras da luz, as obras da luz são verdade, justiça e bondade. Verdade, justiça e bondade. Exatamente a oposição ao que está aqui no versículo 12. Ele vem, versículo 13, perdão. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A luz traz bondade, justiça, verdade. As trevas, as obras das trevas, das sombras, trazem exatamente o contrário. Bem, o que isso tem a ver com você hoje, comigo? Nós somos chamados a ser evangélicos, não porque temos culto e não temos missa. Nós somos chamados a ser evangélicos não porque eu vou a uma igreja que não tem cruz, a maioria não tem, as chamadas igrejas protestantes tradicionais, algumas já têm. É bom recuperar até o símbolo, porque o símbolo da cruz é aquilo mesmo, símbolo de vitória e não de morte. Não porque a minha não tem isso, não porque eu oro e não rezo. Ser evangélico não é porque eu determino a Deus um monte de coisa nos palanques evangélicos que tem por aí, né? Eu determino, dê 100, receba 1000, parece banco de investimento. Fé evangélica não é isso. Fé evangélica é aquela calcada no Evangelho, nas orientações do Evangelho, nas promessas do Evangelho, naquele que é o próprio Evangelho, porque Evangelho é boa nova é uma palavra que antecede a boa nova, e Jesus é a palavra que nos traz boa nova. Ele é o verbo, ele é essa manifestação divina. Por isso que Paulo diz que devemos nos revestir de Jesus Cristo para vivermos no dia. É o versículo 14. Revistai-vos de Jesus. Como é que é isso? Me revestir de Jesus. O que é isso? Como que eu faço para me revestir de Jesus? É exatamente vê-lo como imitação. Proceder de Jesus é o amparo, é o modelo, é o paradigma do meu proceder. Por exemplo, amar até os inimigos, não odiá-los. Ele pode ser um adversário, mas eu não odeio meu inimigo. Ele é um adversário porque ele diverge de mim, mas não há ódio. Orar pelos que perseguem, por exemplo, isso é andar na luz. Na forma prática, fazer o bem a todos, se possível. A todos, se possível. Ter aflições, porque no mundo teremos aflições, mas ter bom ânimo, porque as aflições passam. Esse é o caráter de Jesus, é o paradigma e o padrão que ele quer estabelecer para aqueles que querem andar na luz conforme ele andou. Há um probleminha sério com a igreja hoje. Ela é muito subjetiva. As pessoas, quando eu digo igreja, eu queria desmistificar aquela ideia de igreja evangélica ou católica. Eu vou pensar naqueles que dizem que tem alguma familiaridade com as escrituras, com o cristianismo. É muito subjetivo esse povo. Esse povo é muito subjetivo. Me parece que somos um povo de muita falação, de muita liturgia, de muito show, como algumas igrejas são chamadas, igreja do show, mas pouca vida, pouco conteúdo a demonstrar, a exemplificar. Você crê realmente que Jesus voltará? Você lembrou disso
nos últimos 10, 15 dias, que ele pode voltar, porque ele disse que voltará. Você se lembrou, por exemplo, das palavras de Jesus, que disse que a nossa temporária aprovação não se compara com o que há de vir para nós, mas não porque sejamos melhores que ninguém, muito pelo contrário, fomos alcançados por amor. Aqui ninguém tem nada a que barganhar com Deus, nada. Até aquela expressão de vou fazer um culto a Deus é perigosa, você não tem nada que fazer a Deus. Vou cantar para Deus, nós não precisamos de cântico, Ele é o próprio cântico em pessoa. Nós só nos colocamos debaixo da graça dEle. E como diz um corinho, um cântico antigo, nosso trabalho e o único trabalho é descansar nele. Nada podemos fazer por Ele. Ele não precisa de absolutamente nada de nós. Tão somente descansar nele e descansar dessa maneira. Com esse feeling, com essa percepção de viver uma existência lúcida, saudável, plena, controlada, interpretando corretamente os fatos e agindo de acordo com essa interpretação para o bem de outros, legitimando a justiça e proclamando a verdade. A isso fomos chamados. Acertamos sempre? Não. Erramos bastante? Sim. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, irmãos, amigos, ter esse comportamento naquela época, há 2000 anos atrás, onde, como o próprio Paulo diz, a regra eram comportamentos de dissolução, de orgias. Não que não tenhamos hoje, muito pelo contrário. Essas palavras cabem exatamente para a sociedade de hoje. Cada sociedade, cada geração tem as suas mazelas. Algumas mais, outras menos, mas todas elas estão debaixo desse tacão, desse julgamento. Mas não há como impedir que essas palavras de Paulo possam ressoar hoje. E devem ressoar. Aí a pergunta minha é, se você ama a Deus, aí eu duvido que haja alguém aqui que diga, que tenha coragem de dizer que não ama. E até é politicamente incorreto, né? Como não? Amar a Jesus? A outra pergunta, em complemento a essa. Mas como é que você ama? Amor não é sentimento. Nós temos essa falsa ideia de que amar é sentir algo. Se hoje eu sinto algo, hoje eu amo. Se amanhã eu não sinto, eu não amo. Amor é uma disposição mental de atrair o outro a mim. Foi isso que Deus fez por nós. Nos atraiu a Ele. E eu retribuo com amor, com disposição de seguir. Então a primeira pergunta, eu tenho certeza que todos vão responder, claro que eu amo a Deus. A segunda, eu quero que você pense direitinho. É a pergunta de que maneira você manifesta esse amor a Deus? Que atitudes são aquelas que demonstram esse amor? Que comportamentos são esses que demonstram, que externalizam esse amor? Depois que Paulo escreve esse texto, 3 anos mais tarde, ele vai aprisionado para Roma, passa em Jerusalém. Lá ele é culpado de ser um arruaceiro, um desordeiro. É levado até Roma depois de naufragar várias vezes o navio, né? E Paulo é decapitado fora dos muros de Roma. Perde sua vida. Desaparece do cenário histórico. Mas é uma voz que ressoa até hoje, pelo que escreveu. Não foi esquecido. E ele escrevendo um pouco antes, no capítulo 10 de Romanos, diz o seguinte, sobre os seus patrícios, os judeus, que eles eram zelosos. Zelosos. Talvez aqui muitos sejam zelosos. Vão na igreja todo domingo, lê a Bíblia, até lê a Bíblia, né? Vão na escola dominical, canta, toca, prega, são zelosos, mas sem discernimento, sem sabedoria. O Senhor acrescente, complemente o que nós falamos aqui, com essa intenção de que nós não vivamos, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. Né? Música até bonitinha a música, né? Mas não dá para o crente cantar essa música não. Deixa a vida me levar, leva eu. Não. Você faz a tua existência. O chão da existência é duro, é difícil, mas é nesse chão que temos que testemunhar aquilo que proclamamos, dizemos que cremos. O Senhor nos abençoe.